Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana repleta de acontecimentos marcantes, importantes, e isso faz surgir oportunidades de abordarmos alguns temas de forma extraordinária, porque normalmente eu entro no ar com vocês sempre entre 17 e 17h30. Mas tem muita coisa para a gente analisar, como foi uma semana repleta de expectativas e apreensões, hoje a gente já pode colher alguns dos desdobramentos dessa história toda e a gente vai apontar aqui algumas luzes mais para frente para podermos entender melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora, nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a mais pessoas como você, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, a sensação que muitos de nós estamos tendo nessa quarta-feira é muito próxima, se a gente puder fazer uma alegoria, com o que acontece, por exemplo, na época do Carnaval, onde muitas pessoas ficam se organizando para colocar o desfile da sua escola predileta no final, no Carnaval, na semana do Carnaval. E toda quarta-feira de cinzas, normalmente acontece o julgamento. O que acontece hoje é uma coisa muito parecida com essas quartas-feiras de cinzas, vamos dizer assim, Porque depois do desfile que nós vimos ontem, as aglomerações, as alas indo para as ruas e muito felizes, todas elas achando que venceram o carnaval, a gente pode ver que a comissão de jurados está vendo que o samba foi atravessado, que as escolas infringiram, ou uma escola específica, infringiu o regulamento, usou de mecanismos ilícitos, está querendo acabar com o carnaval, está querendo mudar a data do carnaval, está querendo tumultuar toda a história que foi construída ao longo de tanto tempo com a colaboração de tantas pessoas. Então a quarta-feira de cinzas hoje, para muitas pessoas, está com uma grande interrogação. Como eu disse para vocês, toda grande expectativa gera também uma frustração maior em sentido contrário. As pessoas que foram assistir o presidente da República ontem, a maior parte se frustrou. Os de Brasília, quase 100%, a gente pode dizer que ficaram frustrados, aquelas pessoas, porque você imagina você se deslocar, fazer vaquinha, fazer caravana, acampar, ficar horas se desgastando, tomando sol na cabeça, aí vai ver o presidente para dizer alguma coisa, trazer uma mensagem de esperança, uma coisa que aponte, que te motive, aí ele fala 3 minutos, xinga meia dúzia de palavrões e vai embora. As pessoas ficam ali. Ué, era isso? Foi uma grande frustração. Era para isso que aquelas pessoas foram para a praça pública. E em São Paulo a coisa também foi muito complicada. Apesar de termos ali um grande fluxo de pessoas, mas quem eram aquelas pessoas? Eu até no programa anterior eu conversei com vocês do perfil de muitas pessoas que se identificam com uma figura do mal, uma figura que não tem absolutamente nada de bem que inspire as pessoas. Uma pessoa que fala em armas, em distribuir fuzil, em exterminar pessoas, em torturar, homenageia torturador, discrimina minorias, quer expulsar brasileiros para fora, divide o Brasil entre nós e eles, os comunistas, enfim. Isso não pode ser uma coisa que una uma sociedade. E quando o presidente ontem ele faz um discurso onde ele diz que não vai acatar ordens judiciais, gente, isso soou muito mal até para as pessoas que estavam dando apoio ao Bolsonaro. Muitas não voltarão mais, porque a frustração é muito grande, isso faz mal aos ouvidos. Como é que o Bolsonaro ele diz uma coisa em pleno século XXI que se conflita com a história da civilização humana? Do que eu estou falando? Quando ele diz que não vai respeitar uma autoridade judicial, um juiz, ele está dizendo para a gente que nós aqui podemos eleger os nossos juízes. Eu não vou responder aquela reclamação trabalhista nem porque foi o juiz fulano de tal. Eu só respondo de ciclano. Eu não vou responder essa ação de despejo, eu não vou responder essa ação, não vou em juízo porque eu não gosto desse juiz, eu não concordo com esse juiz. Gente, isso se conflita com a lógica das pessoas que prezam minimamente pela ordem, pelo Estado de Direito, Estado democrático de direito. Nós saímos das cavernas há milênios e quando nós estávamos lá, nós resolvíamos tudo na base do soco, da paulada. Não tinha outra forma de resolver conflito a não ser pela força. Quem era mais forte se prevalecia ali na situação. Para isso, o homem criou um troço chamado Estado, que passou a ter uma coisa chamada Poder Judiciário para dizer o direito. Jurisdição quer dizer juris dicere, dizer o direito quando há um conflito, para que as partes tenham ali um árbitro para dissolver
os problemas, resolver conflitos na sociedade. E aí vai o presidente brasileiro e diz que isso tudo não presta, porque ele não vai acolher decisão judicial de um poder. E nós não estamos falando de uma pessoa que é um analfabeto funcional total, embora o comportamento dele seja de um analfabeto, de uma pessoa que tem algum nível de demência, né? Um analfabetismo político, um analfabetismo republicano. Porque era para ele entender essas coisas mínimas, que ordem não se discute, ordem você cumpre e recorre dessa situação. Então isso está causando muito mal ao Brasil, e a gente vai vendo que os organismos estrangeiros, os consultores, todos eles estão vendo o Brasil com uma forma muito negativa, que essa matéria diz: mídia estrangeira vê risco à democracia. E aí os jornais todos vão apontando nesse caminho. Hoje a gente vai ver o Supremo Tribunal Federal se manifestando, o poder real do nosso país se manifestando também. Mas eu quero trazer para vocês alguns outros aspectos para ilustrar o mundo que a gente vivenciou ontem, quem são os personagens e o que a gente pode esperar. Vamos começar primeiro das impressões que muitas pessoas tiveram sobre o número de pessoas que foram às ruas. Gente, todos os encontros religiosos aqui no Brasil, quando eles são convocados para reunir muitas pessoas, eles reúnem. Nós temos uma população no nosso país muito significativa, ligada à fé, ligada a determinadas agremiações religiosas. Mas esses líderes religiosos, eles estão sempre do lado certo? Eles estão sempre puxando as pessoas para o bem comum? Se a gente pega esse vídeo aqui, muitas pessoas já não suportam mais eu colocar aqui a imagem do Malafaia. Mas é bom a gente falar dele porque a gente vai ver que há uma relação direta entre o que ele faz. Ele é uma espécie de mentor oculto do Bolsonaro, oculto para grande parcela da população. Para nós que estamos observando, a gente vê a influência direta e eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa influência. Primeiro vamos falar aqui um pouco do perfil da criatura. Vamos ver se essa gente sempre está do lado das pessoas do bem, as pessoas honestas, as pessoas que defendem valores morais elevados, vamos dizer assim. Vamos ver essa aparição aqui no encontro com bastante gente, como foi os vários encontros de ontem. Vamos lá. Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Senhor, meus amados, pastor Ciro Malafaia, Deus me colocou lá. Eu sempre digo, Senhor, se Deus me colocou lá, Ele saberá sempre honrar o trabalho que Ele fez. Todos conhecem. Então, tá aí. Esse pessoal, eles têm uma conexão com Deus muito estranha, né? Nesse vídeo aqui no cantinho, acho que dá para ver aqui no cantinho, olha, tá aqui bem na pontinha do lado de cá, está o pastor Everaldo, que está preso por corrupção, formação de quadrilha. O Eduardo Cunha, não precisa dizer também que ficou preso durante muito tempo também por vários crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. E o pastor Malafaia, com essa gente toda. Ali está o Haroldo de Oliveira, que já falecido, enfim. Mas quando você olha as figuras com quem o Malafaia já andou metido, o pessoal não teve muita sorte não, né? O Crivella, que é um parceiro de todas as horas, está com tornozeleira eletrônica, foi preso, o Everaldo está preso, o Eduardo Cunha foi preso, o Roberto Jefferson, que andou com ele para cima e para baixo, também está preso, enfim. Essa gente não está dando muita sorte, porque eles ficam usando o nome de Deus e parece que Deus, de vez em quando, joga um raio e acerta uma dessas criaturas, né? Está acertando um atrás do outro. E o Malafaia ontem, ele estava como uma pessoa ali muito influente nessas manifestações. E aí você vê o discurso do Malafaia antes do discurso do Bolsonaro. O discurso do Malafaia no dia 6, e aí você vai entender o discurso do Bolsonaro no dia 7. Confiram se eu estou aqui exagerando alguma coisa. Vamos lá. Abençoado do Brasil. Amanhã, o povo, que é o supremo poder, vai dar uma resposta ao ditador mor da toga, Alexandre de Moraes. O que esse camarada está fazendo contra a liberdade de expressão... E aí vai, blá, 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 blá. Aí o Bolsonaro vai em praça pública e reproduz esse discurso. Então vocês vejam que tem uma relação entre causa e efeito. Um que chega e causa uma situação e o efeito é aquilo que o Bolsonaro faz para cima e para baixo. Gente, situações
que estão acontecendo hoje no Brasil. As autoridades vão ter que se manifestar. Quando a gente vê, por exemplo, a cobrança que está sendo feita em cima do Arthur Lira, ele vai ter que se manifestar. Ele não pode dizer que não viu o presidente cometer crime de responsabilidade, está previsto no artigo 85, inciso 2 da Constituição Federal, desafiando o poder da República. Além de ser um crime de responsabilidade, isso é um crime na Lei de Segurança Nacional. Ele não pode dizer que isso não está acontecendo. O Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, não pode fingir que isso não está acontecendo também, que ele não está vendo o crime ali. Seria uma espécie de analfabetismo criminoso no campo jurídico. Ele não conseguir juntar A com B, não conseguir fazer uma equação de 1 mais 1. Ele não conseguir reunir ali as situações que a lei, que a Constituição impõe a ele que tome, né? Então, as notícias dão conta que Mourão já está se aquecendo. Não que Mourão seja a 8ª maravilha do mundo, a última bolacha do pacote. Mas em relação à demência que nós temos à frente do nosso país, qualquer situação que tenha um mínimo de discernimento vai ser menos traumática para o Brasil, porque é o que os poderes estão enxergando hoje. Infelizmente, a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, eles acobertaram e eles são cúmplices do genocídio aqui no nosso país por razões econômicas. Os grandes veículos de comunicação não quiseram desgastar o Bolsonaro, quiseram preservar o Bolsonaro, como eu sempre digo, porque ele é o garantidor de Paulo Guedes, o filhote de Pinochet, do ditador Pinochet, que está subtraindo direitos do povo brasileiro, está fazendo caixa no governo central para que isso seja, para que essa verba, esses recursos sejam cada vez mais abocanhados pelo setor privado, como foi no começo da pandemia, quando no governo mais de 1,2 trilhão de reais foram destinados aos bancos para que os bancos não sofressem muito com a Covid. Enquanto isso, nós temos quase 600 mil brasileiros mortos por conta dessa pandemia. Então, gente, muitas coisas estão se dando no meio dessa história toda. Hoje a gente vai ter mais desdobramentos. Ontem o Bolsonaro, na sua fala, ele protestou, inclusive, em relação a Alexandre de Moraes, por conta de uma situação que é essa aqui. Ex-assessor de Trump presta depoimento na Polícia Federal. Inquérito apura elo entre Jason Miller e milícias digitais bolsonaristas. Esse senhor aí criou uma rede tipo WhatsApp só para as pessoas do campo da direita, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil ele está vitaminando isso. Ele foi convidado para o encontro aqui dos conservadores, chamado CEPAC. Está aqui a foto dele aqui, do lado da minha aqui, nesse encontro aqui, que tem vários palestrantes, um encontro que tem o Eduardo Bananinha como palestrante, gente, é um encontro para psiquiatra analisar, né? Mas quem é essa figura que foi apanhada no aeroporto? O senhor Jason Miller, ele andou no canal da extrema-direita, do Terça Livre, fazendo palestrinha. Então ele foi bem acolhido, um canal que se coloca como ultracatólico, ultraconservador, defendendo uma série de pautas. Quando você fala, por exemplo, em situações aí que lidam com crianças, interrupção da gravidez, aí o negócio pega, os caras viram fundamentalistas. E aí eles convidaram esse dileto senhor dessa entidade, desse novo organismo de comunicação e rede social para fazer palestra, né? Foi assessor de Trump. Mas quem é o senhor Jason Miller? Gente, quando você pesquisa o nome nos canais de televisão norte-americanos, vocês vão descobrir coisas assim estarrecedoras. Esse camarada, ele casado, aí ele frequentava stripper, inferninhos, e conheceu uma mulher, teve um relacionamento amoroso com essa mulher e a mulher ficou grávida. O que ele fez como um bom católico, conservador, um homem com valores elevados, né? Ele marcou encontro com essa mulher no apartamento, levou para ela uma vitamina que continha um remédio para interrupção de gestação. A mulher passou muito mal. Ele levou a mulher para o hospital, ela ficou em coma e perdeu a criança. Entrou com uma ação contra ele, e ele que não queria criança para que a mulher não descobrisse. Esse é o conservador, são as pessoas de Jesus, de Deus, né? Ele entrou com uma ação contra ele, mostrou na ação o DNA do feto, mostrou que era dele, que ele era o pai da criança. Enfim, ele foi condenado a pagar uma verba, uma pensão para essa mulher por conta dessa situação toda. Enfim, foi demitido lá da CNN. A gente pode ver vários documentários na televisão. Aqui, não vou nem colocar para vocês, gente, porque eu não sei da questão de direitos autorais. Mas aqui vocês podem ver que aqui o trecho que eu estou me referindo aqui. A gente pode que explica, né, a vida desse homem aqui, do senhor Jason. São várias matérias, eu poderia pegar várias aqui, falando da história desse senhor aqui.
E tá aí para vocês verem, né, nas mãos de quem o Brasil está sendo conduzido, né? Agora, para finalizar nosso papo, uma criatura aqui que as pessoas sempre perguntam para mim, o senhor Zé Trovão. O senhor Zé Trovão, ninguém sabe por onde ele anda, mas eu quero dizer para ele o seguinte: senhor Zé Trovão, vá pilotar caminhão, rapaz. A tua vida política vai te complicar na vida criminal. Vejam o que ele está falando para o povo que o segue, o que deve acontecer nos próximos dias ou horas. Vamos lá. Por causa, dia 7 de setembro de 2021. 17 horas 25 minutos. Horário brasileiro. Meu povo, presta muita atenção. Amanhã, dia 8, vai ser entregue no Senado a determinação do impeachment dos ministros. Caso o Senado não aprecie o documento, que terá validade por 24 horas, tá? Na quinta-feira, nós convocaremos o presidente da República para tomar a ação que lhe é cabido. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O rapaz, se ele pilota caminhão, como ele se mete em política, eu vou falar uma coisa para vocês. A carga deve chegar toda estragada, em tudo quanto é lugar. Esse rapaz vai gastar muito dinheiro com advogado, vai ficar um tempo preso, e as pessoas que estão acreditando nessas lorotas vão entrar pelo mesmo cano que ele está entrando também e vão ficar eternamente arrependidas. O Bolsonaro não está nem aí para essas pessoas, não conhece, não vai fingir, e os que ele conhece vai fingir que não conhece, e essas pessoas vão ter decepções profundas em suas vidas. E a quarta-feira de cinzas hoje está mostrando para a gente que o Brasil vai seguir em frente. E se tudo correr dentro da Constituição, vai seguir em frente com a criatura que ocupa a presidência da República fora da presidência e respondendo a processos criminais por todos os crimes que ele cometeu e levou tantas pessoas a cometer também. Gente, eu vou ficando por aqui, tem mais assuntos. Hoje de tarde a gente vai ter a reunião do Supremo Tribunal Federal, vai ter mais desdobramentos de tudo que está acontecendo nessa quarta-feira de cinzas, jurídica, eleitoral, política, e a gente vai ter mais assuntos para conversar. Eu espero vocês, um grande abraço, até lá, tchau!